Olá! Começa agora mais um episódio do Gritos no Cast, o podcast do Gritos do Silêncio. Eu sou Carla S. e junto com a minha colega Letícia Klisner apresentarei o episódio de hoje. O Gritos do Silêncio é um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria. O programa busca dar visibilidade a pautas sobre minorias e movimentos sociais. Desde o fim das atividades presenciais, em decorrência da pandemia, começamos a produzir em formato de podcast, e seguimos assim. Mas agora, voltamos a vincular nosso programa na UniFM 107.9, toda quarta-feira, às 13 horas. Neste episódio, nossa conversa será um pouco diferente. O assunto nos propõe isso. Nos últimos meses, vimos diversas matérias noticiando a retomada do Talibã ao poder no Afeganistão. A questão que fica é: o que isso significa e o que implica ao redor do mundo? O professor visitante de Relações Internacionais da UFSM e pesquisador associado do Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa, o GCAP, também da UFSM, Mohamed Nadir, é o convidado de hoje e vai nos explicar um pouco sobre o contexto do Afeganistão. Muçulmano e englobou também, neste caso, o Afeganistão, e por isso que o Afeganistão é um país, podemos chamá-lo, né, um semi-arabizado, na medida em que ele é ao mesmo tempo também um país muçulmano, mas também a língua, né, afegã, ela é escrita com caracteres árabes, né, então nesse sentido é um país que então tem pontos comuns, né, com a Ásia Central, com o mundo árabe muçulmano, com o Islã, e essa situação ela fez sempre o Afeganistão no meio de várias cobiças, né, de várias tentação de vários poderes regionais que queriam, digamos, submeter o Afeganistão pela sua posição estratégica, pela sua importância. Acontece que o Afeganistão é um país insubmisso, né? É um país que não aceita, digamos, tutela, não aceita submeter-se ao estrangeiro. Então, ele sempre historicamente foi rebelde, um país rebelde que travou batalhas, guerras contra os invasores, né? E por isso um pouco da história recente do Afeganistão mostra esse lado, né, rebelde do país, dos afegãos, né, que sempre queriam e quiseram manter, digamos, sua independência nacional, etc, etc. Acontece que nem sempre as circunstâncias, a história moderna e contemporânea do Afeganistão nem permitiu, digamos, o Afeganistão acabou por estar no meio de encruzilhadas e de confrontos também das grandes potências, etc, etc. Portanto, digamos, a islamização do país ela ocorre a partir do século VII, mas também se dá, digamos, quase islamização toda do país, mas também alguns lugares ficam, não entram no Islã até o século XIX praticamente, e no século XIX aí que vai, de fato, começa, digamos, uma nova era da história do Afeganistão, marcada sobretudo pelas chamadas guerras anglo-afegãs, digamos, da Inglaterra com a Grã-Bretanha, que já estava na Península, né, Índica, na Índia, e queria também submeter o Afeganistão. Então, temos, digamos, a Primeira Guerra, em 1839, com a Grã-Bretanha, que acaba por ser um desastre para o Império Britânico. Depois temos uma outra Segunda Guerra e Terceira Guerra que vai ocorrer em 1919, quando o Afeganistão torna-se vitorioso, sai vitorioso e se torna independente, o país independente. Em 1919, o Afeganistão torna-se independente, passa alguns anos, em 1926, o país torna uma espécie de monarquia, né? Essa mesma monarquia que vai governar o país até 1973, quando derrubada, digamos, a monarquia e instalada, digamos, uma república, né? Então um pouco nisso. Ou, digamos, o momento, o marco histórico, né, do Afeganistão acontece em 1979, né, quando, digamos, a invasão russa no âmbito, né, do mundo bipolar, né, então o Afeganistão transparece, digamos,
um jogo entre os grandes players internacionais, né, Estados Unidos da América e União Soviética. Então, e isso que vai, enfim, gerir toda a história recente do Afeganistão que conhecemos, né? Então, a situação hoje, para um pouco saltar, para não queimar as etapas, para falar, podemos voltar a falar sobre o que aconteceu com a invasão soviética, etc. Mas a situação hoje era um pouco, né, caótica, porque o país continua não reconhecido, né, pela comunidade internacional. Então, não reconhecimento pela comunidade internacional dificulta qualquer, digamos, construção de Estado, né? Então, não tem investimentos, não tem, digamos, ajuda internacional, não tem aquilo necessário para um Estado nacional se integra, né, no cenário internacional e na sociedade internacional, né? Então, essa situação um pouco atípica de um país, de um movimento que acaba por ganhar um Estado, né? Um movimento talibã que ganha um Estado, um território, mas que faltam-lhes, digamos, a parte externa, que é o reconhecimento da comunidade internacional que não veio ainda, né? Então, isso deixa a situação uma situação anômala, podemos chamá-la, do Afeganistão hoje, com todas, né, o resto das dificuldades que podem, a nível econômico, social, né, político, etc, etc. Sim, um pormenor muito interessante da história do Afeganistão, que volta um pouco atrás, 100 anos atrás, em 1921. Em 1921, em 1919, foi a Terceira Guerra, né, com anglo-afegã, em que deu mais uma derrota britânica, e por isso, quando falamos do Afeganistão, é um cemitério chamado Cemitério dos Impérios, né? E precisamente em 1921, o Afeganistão, digamos, adere à Liga das Nações na altura. Portanto, isso há 100 anos atrás, estamos em 2021, há 100 anos o Afeganistão era membro da Liga das Nações, que é uma espécie, né, de Nações Unidas, né? Então, portanto, isso mostra que o Afeganistão não é o Afeganistão que hoje conhecemos das guerras, sempre foi um país que sempre quis também participar na comunidade internacional, aderir, digamos, procurar esse reconhecimento internacional. Então, em 1921, o país era membro da Liga das Nações, digamos, é um indicador muito interessante de refletir sobre o país, sobre este país, digamos que hoje está destroçado, podemos falar, né? Então, são coincidências, são 100 anos, então 100 anos precisamente, também o Afeganistão esteve no meio da sociedade internacional, estava, digamos, a participar como Estado Nacional, né? Então, isso é importante lembrarmos disso, para não ficar, digamos, apenas agarrados, infelizmente, né, a uma situação, a uma realidade atual marcada pela anarquia, pela instabilidade, né? São 20 anos desde a saída do Talibã de Cabul. Qual a diferença do grupo desta época para o atual? Pois, esse novo Talibã que se apresenta é completamente diferente, digamos, dos talibãs dos anos 90. Portanto, há aqui uma nova geração dos talibãs, uma geração mais aguerrida, vamos dizer, com mais experiente, né? Com mais traquejo, mais esperta, ao cenário que se passa no mundo. Portanto, não podemos aqui falar, ou não estamos aqui a falar de um movimento que é, digamos, um movimento, digamos, sem experiência. Não, é um movimento que conseguiu, né, derrotar a maior potência do mundo, a NATO, com uma guerrilha
bastante aguerrida e de longa duração, né, durante 20 anos. Então, esses elementos deram aos talibãs um novo, digamos, podemos falar de uma nova visual, nova força, nova dinâmica, né, que foi, digamos, em termos diplomáticos, por exemplo, eles negociaram com os Estados Unidos, no Catar, nos anos 2019, 2020, então tinham contactos, então essa capacidade, digamos, diplomática de gerir as questões e de negociar tudo isso, para além do elemento militar, né, traz, digamos, de fato, um novo Talibã. Portanto, é um movimento que não deixa de ser podemos chamá-lo neo-fundamentalista, né? Um movimento religioso com cariz, com caráter nacionalista, né? Portanto, e com esse caráter nacionalista e uma ideologia religiosa, né? Misturada, enfim, com o arabismo, né? Que foi exportado pela Arábia Saudita, com alguns também critérios, caráteres também afegãs, né, da cultura afegã, de ubandismo, por exemplo. Podemos falar mais tarde sobre uma ideologia chamada Pashtunwali, que é um código, né, tribal dos pashtuns. Portanto, esse código baseado na honra, ele se misturado com, enfim, código tribal milenar, misturado com, enfim, com o Islã wahhabita exportado pela Arábia Saudita, dá uma espécie de uma mistura, né, também ideológica, marcada pela radicalidade. Então, esse visual novo, né, talibãs que podemos observar hoje e que está hoje na frente do poder, né, do Afeganistão. Então, quando analisamos, né, o Afeganistão e os talibãs de hoje, não é os talibãs dos anos 90, mas uma nova geração mais experiente em termos até militar e também em termos de diálogo. Lembra-se, por exemplo, quando tomaram o poder em Cabul, por exemplo, estava tudo organizado, estavam membros da Al Jazeera com eles, entraram no palácio, tudo bem ensinado, bem ensaiado, né? Parece que tudo era programado e planejado, né? Então, nada ficou, digamos, ao acaso, né? Então, vocês da mídia já viram, já observaram como é que eles se apoderaram se apropriaram desse potencial que é a mídia e utilizaram-na para se apresentar ao mundo, né? E no palácio, quando tomaram o palácio. Então, isso mostra também o lado deles, né? Um pouco mais novo, né? Mais esperto. Desde a saída das tropas americanas do país, vimos a movimentação mundial em torno do assunto. O que essa retomada dos Talibã impacta no mundo? E aqui no Brasil? Sim, sem dúvida. Quer dizer, ela impacta por várias dimensões, né? A primeira e a forma, né, que aconteceu, né, durante a saída da NATO e dos Estados Unidos, com milhares de pessoas a correrem e a se refugiarem, a tentar fugir, né, do regime dos talibãs. Portanto, digamos, impacta em termos nacionais, né, do Afeganistão, a saída, o exodo, podemos falar de um exodo, né, de milhares e milhares de pessoas. Todos lembramos de pessoas agarradas ao cargueiro norte-americano e tudo isso, pessoas acima dos aviões. Então, aquelas imagens, né, de desespero, né, que mostram, digamos, o lado, né, do impacto, primeiro, nacional, e segundo é o regional, né, sem dúvida nenhuma, o exodo de milhares de pessoas para os países vizinhos, pessoas que estão a ser perseguidas. Lembramos aqui, por exemplo, a comunidade xiita, Hazara, por exemplo, houve 2 atentados, né, do Estado Islâmico de Khorasan, que hoje
domina também ao lado da Al-Qaeda, porque a Al-Qaeda não desapareceu no Afeganistão, ela continua, né? E, portanto, os atentados que aconteceram em 2 mesquitas, elas representam esse lado caótico, né? Enfim, da instabilidade a nível nacional do país, a nível regional, essa exportação, esse exodo, como falei, e também a nível internacional, essa também vaga, né, de exodo do cenário, né, de perpetuação, né, da tragédia do povo afegão a nível no mundo. Em termos, digamos, de Brasil, vejo que o Brasil, como país, que também como potência, né, inserido na sociedade internacional, tem sempre também está no meio e interessa-lhe também o que acontece no mundo, né? A questão de refugiados é uma questão também que está na pauta, enfim, do Brasil. Vemos com a guerra do Oriente Médio, na Síria, o Brasil recebeu milhares e milhares de pessoas na tradição, né, brasileira, né, de receber e acolher milhares de pessoas sírias que vieram. Então, creio que também no Afeganistão, imagino que a maioria dos afegãos vão se dirigir para a Europa, para a América, para a Austrália, Canadá, mas não descarto também haver pessoas que queiram se optar por também, digamos, tentar países como o Brasil. Não existe dados sobre isso, se temos uma chegada de afegãos a pedir asilo ou refúgio no país, não temos esses dados, mas imagino que também o Brasil pode estar acompanhando também o que se passa no país, e tal como a comunidade internacional interessa, digamos, os reflexos que vão, à medida de possível, à medida que o tempo, né, vão se evoluindo, a questão do radicalismo, do fundamentalismo, da Al-Qaeda, do terrorismo internacional, global, do Estado Islâmico de Khorasan, que é, digamos, uma filial, podemos dizer, do Estado Islâmico na Síria e no Iraque, que se estabeleceu agora, que está estabelecida na fronteira com o Irã, e que digamos, reclamou, de certa forma, os atentados nas mesquitas contra os xiitas, né? Além da Al-Qaeda que está no país, enraizada e digamos, dispersa, né, no país, aguardando o timing, né, para, quem sabe, atentados, novos atentados, etc, etc. Então, é um pouco essa situação que não deixa de ser preocupante, né, em termos do falhanço, né, do projeto norte-americano, da NATO, né, estabilizar o país, contribuir para reconstruir o país. Tudo isso fracassou e que deixa o país novamente na anarquia. E ainda, se acrescentamos o não reconhecimento internacional do movimento talibã que está no poder agora, tudo isso complica, digamos, a situação. Ok, mas e antes disso, como funcionava o regime de lá? Estes direitos violados pelo grupo atualmente eram respeitados? Quer dizer, o país, infelizmente, nunca passou, digamos, por uma experiência democrática. Quer dizer, podemos falar dos governos, né, do Hamid Karzai, por exemplo, que foi colocado pelos norte-americanos, pelos governos, né, que sucederam ao Hamid Karzai, até o último presidente que fugiu. Quer dizer, não podemos, quer dizer, a ideia era essa, e que, digamos, o plano, né, digamos, o projeto norte-americano para o Afeganistão é levar a liberdade, né, a chamada Freedom Endeavor, o projeto, digamos, de liberdade duradoura, né, e levar essa liberdade, essa democracia ao país. Durante o período norte-americano, quer dizer, não podemos, né, um regime colocado, tutelado, né, sob a tutela norte-americana, não podemos falar, digamos, de uma democracia propriamente dita, né, de um regime um pouco colocado e que, enfim, a situação estava, como costuma dizer, in between, né, digamos, entre
entre estabilidade estável e o instável, né? Então, isso não podemos, digamos, designar por democrático os governos que se colocaram durante o período norte-americano, o protetorado, a ocupação norte-americana. Digamos, hoje, né, a chegada do talibãs ao poder no país, trouxeram desde logo, o país já não se chama, né, mudou de designação, né, estamos a falar do Emirado Islâmico do Afeganistão, né, portanto há um cariz religioso que foi dado, digamos, ao país, um conjunto também de leis que se inspiram, né, da lei canônica, né, islâmica, portanto, chamada Sharia, né, portanto, todas as coisas que vêm, enfim, de apedrejamento, digamos, bater as pessoas na praça pública, matar, se for grandes crimes, por exemplo, assassinato na praça pública. Portanto, todos esses elementos são esses elementos que vêm agora na visão, né, sobretudo na mídia internacional, no Ocidente, quando se fala da Sharia, há sempre essa visão, né, de apedrejamento, assassinatos em massa nas praças públicas, né? Mas, digamos, creio que tudo isso, obviamente, não vai solucionar por si, né, solucionar digamos, os desígnios do país. Portanto, há muito mais necessário para um país se torna, digamos, no sentido da palavra, um país, um Estado construído, um Estado consolidado, um Estado, quer dizer, não passa apenas por aplicação de leis de inspiração religiosa, né? Muito mais do que isso. Então, o desafio maior hoje, para além, enfim, de ganhar, né, ganhar simpatia e também, digamos, a adesão do povo afegão, né, primeiro lugar, portanto, isso vai demorar, né, vai demorar anos, portanto, os talibãs militarmente ganharam a batalha, mas não ganharam a guerra, e a guerra, né, é uma guerra também de consolidar-se nacionalmente, tentar trazer um projeto de construção da nação afegã. Então, é esse verdadeiro desafio dos talibãs, muito mais do que algumas leis radicais que podem, digamos, a primeiro momento, né, dissuadir a população, né? Então, uma população, um povo não vive apenas de leis, mas também vive de outros elementos. Será que os talibãs são capazes desses desafios, né, econômicos, diplomáticos, políticos, sociais, etc., etc.? Então, aí o grande desafio, né? E como os poderes deste governo estão distribuídos? O governo, né, foi lançado pelo porta-voz, né, do governo dos talibãs, portanto, é um governo que já está instalado, né, não tem nenhuma mulher, né, mas praticamente é um governo masculino, podemos dizer. Sim, está no poder, mas, digamos, há uma divisão, tomaram, digamos, todas as rédeas do poder, este governo, mas este governo falta ali a parte mais importante, que é o reconhecimento internacional. Então, existe, digamos, uma distribuição de pastas, de pessoas colocadas nos vários províncias do país para tratar, para, enfim, gerir o país, né? Mas até o momento, parte, digamos, enfim, a parte essencial é a parte de política externa, isto é, se, digamos, o país, enquanto governo, se ele é reconhecido internacionalmente. Existe uma distribuição do poder, né, no país, no Afeganistão, há um governo que foi designado, né, não foi eleito, portanto o país está longe de qualquer, enfim, processo eleitoral, processo que podemos chamá-lo transparente, né, de rotatividade. Isso não existe. O que existe é uma distribuição de cargos, né, que estão
à frente do poder no Afeganistão, com uma parte, digamos, que está a faltar, que é a parte do reconhecimento internacional que o governo não tem, né? Então isso. Há uma nomeação para esse governo interno como definição de um regime? Ele não foi consolidado ainda como um governo, assim? Não tem uma nomeação? Nacionalmente, sim, como tem várias nomeações de várias figuras, né? Podemos primeiro citar aqui Haibatullah Akhundzada, por exemplo, Abdelghani Baradar, por exemplo, são figuras importantes, né? Que estão à frente do poder afegão. Só que não existe, digamos, uma definição clara, né, desse governo, né? Até as notícias não estão chegando, não temos ainda agora notícias que acompanham diretamente o que acontece no país. Portanto, houve umas nomeações, né? Sabemos que, enfim, todos os membros foram da ala mais conservadora, da ala mais radical, do núcleo duro dos talibãs, mas fora disso, né, não temos outros dados, né, sobre o que está a acontecer em termos dessas nomeações, gestão, né, da própria gestão, né, da governação, como é que está sendo. Então, todos esses elementos são escassos até o momento. Agora que aprendemos um pouco mais sobre o assunto, temos algumas recomendações de documentários, livros e filmes para você que nos escuta se aprofundar um pouco mais no tema. Mas primeiro, vamos escutar as indicações do nosso convidado. Eu acho que a música afegã é uma música fantástica, né? Basta procurar, é uma música muito espiritual, uma música bastante baseada, né? Existe, é bom pesquisar isso, né, sobre a música. Não tenho elementos, né, de filme, né, que se trata do Afeganistão, não tenho. Posso conciliar para escutar um pouco da música espiritual afegã, boa e de qualidade, né. De resto, não temos cinema, não temos nenhuma indicação para algum filme que eu possa dizer de um realizador ou de uma realizadora, não tenho essa indicação. Tudo o que posso indicar pode ser música afegã, que é também enraizada naquilo que é a música da Ásia Central, né, da Península Índica. Isso sim, posso indicar. Nossa primeira indicação do Solta o Grito de hoje é o podcast Xadrez Verbal, mais especificamente o episódio 264, denominado A Volta dos que Não Foram. O episódio retrata a realidade vivenciada no Afeganistão após a tomada do poder pelo Talibã. Além disso, os episódios do podcast trazem os principais acontecimentos políticos do mundo. É uma ótima opção para quem quer fugir um pouco do que é retratado pela mídia tradicional e se aprofundar nos temas do Sul Global. Você pode acessar os episódios gratuitamente pelo Spotify. A nossa segunda indicação é de um parceiro do Gritos do Silêncio, o projeto Paralelo 33, vinculado à Universidade Federal de Santa Maria. Produziu um episódio de seu podcast abordando a retirada das tropas americanas do Afeganistão e o avanço do Talibã. O episódio está disponível no Spotify e no Castbox. Vale a pena conferir e seguir também as indicações deles nas redes sociais, para você se aprofundar na temática. O @ para você acompanhá-los é Paralelo33 por extenso. A terceira e última indicação de hoje é um livro-reportagem, denominado As Meninas Ocultas de Cabul, de Jenny Norberg. Trata-se de uma obra sensível que retrata a realidade de meninas e mulheres na capital do Afeganistão. Após anos de pesquisa inserida na realidade do país, a autora relata as formas de resistência encontradas pelas mulheres para sobreviver ao regime opressor do Talibã. Esse foi o episódio sobre o Afeganistão, suas questões políticas e sociais atuais, apresentado por mim, Carla S., e pela minha colega Letícia Klisner. Na técnica estava Eduarda Paz,
E o episódio foi construído juntamente com o podcast Paralelo 33, projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, em @Gritos do Silêncio. Estamos sempre publicando assuntos muito interessantes por lá também. Esse episódio foi produzido completamente de casa. Continuamos seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Se vacine e lembre-se de voltar para a segunda dose. Nos colocamos à disposição pelo e-mail gritosdosilencio@ufsm.br para tirarem dúvidas, nos darem dicas sobre assuntos, entre outras coisas. Muito obrigada a ti que ouviu este episódio. Até o próximo!